Bom, vamos tentar gravar um vídeo aqui sobre hiperatividade com um cachorro hiperativo que não para, fica andando aqui embaixo dos meus pés, né, Thor? Eu vou falar sobre déficit de atenção. Você vai prestar atenção no vídeo? Presta atenção, Thor. Presta atenção no que eu tô falando, Thor. É difícil, né? Lidar com crianças hiperativas com déficit de atenção. Vamos lá, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá, Thor? Vamos lá, vou tentar, né? Tentar aqui, porque o Thor tá impossível hoje. Parece que ele entendeu que nós vamos falar sobre hiperatividade e ele não para no lugar. Então, nós costumamos falar, é comum se falar em hiperatividade, em déficit de atenção. São termos que eu não gosto muito, porque nos remetem a diagnóstico. E nós não trabalhamos com diagnóstico, nós trabalhamos com caracterização do aluno, que é muito diferente. Porque quando nós falamos em diagnóstico, nós estamos nos referindo ao método clínico, que implica em diagnóstico, tratamento, invariavelmente através de remédios, prescrição de remédios. Então, faz um diagnóstico, define-se um diagnóstico, que é o nomezinho que dá, conforme o Código Internacional de Doenças, por exemplo, e a partir dali, no método clínico, se está subsidiado, justificado o tratamento através de certas medicações. Como nós não trabalhamos com o método clínico, é outra abordagem, nosso método é educacional. Para nós, professores, entendo que é importante a gente trabalhar com a caracterização do aluno, entender o que está acontecendo com ele sem a necessidade de se fazer um diagnóstico clínico. O Thor está entendendo tudo aqui, não está prestando atenção, né, Thor? Mas o que é a atenção, na verdade? Nós vamos usar aqui o nosso dicionário junguiano para ver aqui como que se define a atenção aqui. A atenção, processo pelo qual o sujeito concentra a própria atividade mental sobre um objeto particular, interno ou externo. Então aqui, objeto particular, ele não está se referindo, no meu entender, somente a um objeto, uma caneta, um carro, um celular, um objeto. Mas assim, objeto de atenção. Qual o motivo que está fazendo com que aquele indivíduo concentre suas energias da consciência num determinado objeto? Que pode ser um objeto mesmo, pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser um procedimento, pode ser várias coisas, mas é o objeto de atenção daquele momento, naquele indivíduo, que ele está concentrando sua energia da consciência naquele objeto. Então, ele fala ainda aqui, somente nesse primeiro parágrafo da definição, que objeto particular, interno ou externo. Então ele está se referindo ao mundo interno ou ao mundo externo. Então o mundo externo, aquilo que está para fora da gente, se nós tomarmos a nossa pele como um divisor entre o mundo externo e o mundo interno, o que está da pele para lá? As outras pessoas, os objetos construídos pelos homens, manufaturados pelos homens, então temos prédios, a natureza, temos árvores, os animais, o planeta, a galáxia, o universo, tudo que está para fora para a gente desse mundo externo. E do mundo interno que está para dentro, que envolve o nosso próprio corpo, que envolve os nossos sistemas circulatório, nervoso, que por sua vez envolve seus órgãos, que por sua vez envolve as suas células, as suas moléculas,
os seus átomos, e daí nós entramos no mundo subatômico em direção à nossa dimensão imaterial, a nossa dimensão psíquica, né? Então, quando ele fala aqui mundo interno, ele está referindo-se a esse mundo interior e tudo que tem nele. Então vamos lá, vamos reler agora com esses conceitos em mente. O processo pelo qual o sujeito concentra a própria atividade mental sobre um objeto particular interno ou externo. Então, quando eu foco meu pensamento numa reflexão, eu penso numa imagem psíquica, eu estou focando minha atenção naquele mundo interno, naquele objeto do mundo interno. Quando eu olho aqui e vejo essa árvore maravilhosa aqui com flores e tal, eu estou concentrando minha atenção no mundo externo, naquele objeto em particular que é a árvore, né? O Thor acalmou um pouco, graças a Deus, né? Então agora minha atenção está no Thor, no meu cachorro. Bom, vamos lá. A noção em geral exprime, portanto, o ato pelo qual o sujeito toma posse de forma clara de um de seus possíveis objetos. Então, ele fala sujeito aqui, eu costumo traduzir para pessoa, que é a personalidade mais o corpo. A noção em geral exprime, portanto, o ato pelo qual a pessoa toma posse de uma forma clara de um de seus possíveis objetos. Mas também o fato de que tem um objeto particular se apresenta ao próprio sujeito, que eu entendo como pessoa, numa forma vívida e igualmente clara. Então, quando a atenção está ali, aquilo está bem em primeiro plano no panorama de atenção. Ela está olhando ali aquele objeto o mais claro possível para ela, porque ela está concentrando a sua energia e a sua atenção, a sua consciência naquele objeto. Então, nós costumamos falar assim, atenção em concentração, que é a mesma coisa. Eu vou concentrar toda a minha energia naquele objeto. Então eu vou prestar atenção, eu vou me concentrar naquele objeto. Bom, então, o que nós temos aí? Quando uma pessoa tem dificuldade de se concentrar em alguma coisa, aí diz-se que está faltando atenção naquele objeto. Então, a percepção daquele objeto, que pode ser uma situação, um monte de coisa, ela não fica clara. Então, se ela não consegue se concentrar, ela vai ter dificuldade de entender, ter uma percepção mais clara do que está acontecendo, do que é o objeto. Ela pode ter dificuldades de fazer as conexões, os nexos com outros conhecimentos que ela já tem na memória. Então ela vai ter uma dificuldade de aprendizagem, porque como aquilo lá está muito nebuloso, não está claro, porque ela não está conseguindo se concentrar naquele objeto, os nexos desse objeto que não é claro com os outros também fica tudo nebuloso. Então ela tem dificuldade de elaborar novos conhecimentos a partir daquilo lá, porque ela nem entendeu direito, nem teve uma situação clara daquele objeto. Imagine criar nexos com outros similares, porque ela não consegue nem saber o que é similar, porque ela não está tendo uma consciência clara daquele próprio objeto que ela está não colocando atenção direito, pelo menos na sua melhor possibilidade de concentração, de atenção. Então ela não está captando através da consciência aquele objeto de forma mais clara. Agora resolveu ficar quietinha, né? Então, é importante a atenção. É importante que se consiga um mínimo de concentração em determinado assunto, tema, no objeto, para que a gente possa, a partir dessa atenção, desenvolver um conhecimento, um aprendizado novo, uma elaboração, uma reelaboração,
uma assimilação e integração na psique desses conteúdos novos que estão se apresentando. Então, se eu não tenho atenção devida, eu posso passar um dia inteiro tendo uma série de estímulos externos, por exemplo, e como se, para mim, não tivesse acontecido nada. Estou exagerando, né? Só para a gente poder... Então, você pergunta para a pessoa, o que você fez hoje? Ou poderíamos perguntar para nós mesmos, o que eu fiz hoje? Eu nem lembro. Eu não sei, porque eu passei o dia tão distraído que eu não me lembro direito. Então, eu tive uma série de experiências fantásticas, riquíssimas, mas eu não aproveitei, eu não prestei atenção na minha vida. Você imagina, a pessoa pode passar até uma vida inteira sem conhecer os seus próprios parentes que viveram o tempo todo do seu lado, porque tiveram dificuldade de prestar atenção no outro indivíduo, na pessoa, né? Interessante isso. Bom, então, a atenção é uma coisa importante. Agora, qual seria um dos fatores importantes para que uma pessoa prestasse atenção em algum objeto? Como nós, professores, poderíamos atuar, como nós, professores terapeutas, atuamos com crianças que têm essa característica. O que nós fazemos no nosso trabalho psicomotor com o nosso método Vida Pura? Uma das coisas que nós fazemos, nós vamos fazer com que a atividade que nós vamos propor não seja uma proposta nossa, seja uma proposta da própria criança. Então nós queremos saber o que ela gosta de fazer e é com isso que nós vamos começar. Então ela gosta de uma determinada atividade, nós vamos fazer aquela atividade. Por que isso em termos de atenção? Porque ela vai estar estimulada, motivada a fazer aquela atividade porque ela gosta. Então ela vai prestar atenção naquilo. Então, se você tem interesse, uma coisa que vem de dentro da gente, em determinado assunto, por que eu leio determinado livro eu passo longe, não quero nem saber? Porque não tem interesse. Por que eu assisto determinado filme e outro filme, Deus me livre, não quero saber, eu não tenho interesse. Então, uma criança que já tem, ela está sendo muitas vezes rotulada como uma criança que não presta atenção, às vezes foi porque ela não desenvolveu alguma atividade que ela goste. Daí, quando nós vemos essa criança desenvolvendo uma atividade que ela gosta e que ela está prestando atenção, ela fala assim, ah não, mas ela tem hiperfoco. Ela tem hiperfoco, mas não tem foco. Ela não tem atenção. São nomes, percebe? Porque na verdade, esse olhar aí é um olhar mais clínico, que é uma outra abordagem. Ela tem outros métodos. Para nós interessa saber que aquela criança, ela vai prestar atenção nas coisas que ela tem interesse e numa atividade que seja lúdica, que seja prazerosa. Muitas vezes eu vejo assim, até professores, porque ficou tão tudo deslocado que eu não sei mais o que é lúdico. Como não sabe o que é lúdico? É uma coisa gostosa, não complica. É uma coisa que eu sinto prazer em fazer. Então daí eu vou prestar atenção naquilo. Eu presto atenção naquilo, eu gosto do que eu estou fazendo, eu quero fazer mais, eu presto mais atenção. Eu presto mais atenção, eu descubro que eu não tenho problema de atenção. De repente, a minha questão é outra. A minha questão é que estão me obrigando a fazer coisas que eu não quero fazer. Então, é uma forma de eu falar, não quero,
é não prestando atenção, não fazendo. E daí vem uma pessoa de fora e fala assim, não, essa criança tem problema de atenção. Então, quando nós buscamos conhecer, em primeiro lugar, aquele indivíduo que habita dentro daquela criança, vamos querer conhecer o que ela gosta e vamos começar por ali, ela vai fazer atividade, ela vai ficar mais calma, ela vai sentir prazer, ela vai estar concentrada, a atenção dela, o foco da atenção vai estar na atividade porque ela quer, ela gosta. E daí, além de tudo isso, ela vai treinar a própria concentração dela, porque ela vai estar exercendo a função da atenção naquele momento, naquela atividade que ela gosta. Então, ela vai estar prestando atenção, e cada vez que ela faz mais atividades, que ela presta mais atenção, ela vai treinando a função, a atenção dela. Então, na verdade, é um processo para nós, do método psicomotor Vida Pura, muito simples e muito fácil de executar. É mais difícil a gente tornar o nosso aluno distraído, porque a gente vai querer que ele faça coisas que eu quero e não ele, e depois eu coloco um rótulo nele de uma criança com hiperatividade e falta de atenção, déficit de atenção. E daí vou querer resolver isso dando remédio para essa criança. Não estou falando que o remédio não deva ser usado em nenhum momento, em nenhum caso, não é isso. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque daí a gente inverte o processo, daí a gente começa a querer dar remédio para todo mundo. Então vamos lá. Eu falei de hiperatividade, porque é uma coisa que está relacionada e que é relacionado. Culturalmente, na nossa cultura de hoje, é relacionado a hiperatividade com atenção e falta de atenção, com déficit de atenção. Mas ser hiperativo é ruim? É uma coisa ruim que nós precisamos combater? Isso que nós precisamos pensar, refletir a respeito. Imagine só uma criança que tenha um computador, estou falando de forma metafórica, evidentemente. Ela tenha um processador, ela processa, o processo cognitivo dela é extremamente veloz. É igual um computador de última geração que tem um processador muito rápido, um processador quântico, extremamente rápido. Isso é ruim? Não. Isso significa que esse computador pode processar muitas informações, muito mais do que um computador tradicional. Mas ele vai conseguir processar isso de uma forma saudável, tranquila. O que uma criança que tenha um processador rápido desse pode ter dificuldade? Porque na hora de processar, e se aliar isso, uma dificuldade de foco de atenção em alguma coisa, então ela fica com um monte de informação, muita coisa, então passa muita coisa pela cabeça dela, ela processa tudo rápido e o corpo não acompanha. Então ela vê aqui um monte de estímulos, ela fica toda excitada com esse monte de estímulos, acha tudo maravilhoso, ela vê um monte de soluções muito claro para ela, blá, 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 claro assim. A solução é clara para ela, naquele pedacinho, nesse pedacinho, mas é tudo ao mesmo tempo, então fica confuso. E daí ela sai correndo, tropeça e cai, né? E não tem paciência de ouvir, de repente, uma aula tradicional que ela vai falar assim, olha, 1 mais 1 igual a 2. Na cabeça dela já resolveu uma equação complexa, de integral, derivada, cálculo 3, ela já fez todas essas contas, daí nós vamos lá, nós professores vamos lá, olha, 1 mais 1 igual a 2. Repita comigo. Isso aí vai enlouquecer uma criança que tem um computador desse. Então ela não vai prestar atenção nisso. Não faz o menor sentido para ela. Então,
A hiperatividade não é uma coisa ruim, se ela tiver um processador que funcione rapidamente. O que nós precisamos ver é que ela tenha demais condições associadas à hiperatividade, que ela consiga elaborar tudo isso de forma saudável, de forma consciente, de forma produtiva, para o próprio desenvolvimento dela, para o desenvolvimento social. Porque se ela tem uma hiperatividade, se ela tem um processador mental que processa as coisas muito rápidas, pode ser que nós estejamos diante de uma criança muito interessante, pode ser um gênio. Mas se essa genialidade que eu estou me referindo, que seria esse processador hiperativo, estiver aliada a um ambiente agressivo, a uma série de coisas ali, querer impor que ela faça coisas que ela não tem interesse, aí nós vamos ter uma inadaptação ao mundo externo. Então nós temos um computador fantástico e nós colocamos ele lá numa escola de iniciantes de informática que vai usar só o Excel com funções básicas, fazer contas matemáticas básicas. O computador vai ficar frustradíssimo, né? Ele não vai se realizar, então nós vamos ter problema de adaptação. Então, nós temos a questão da hiperatividade, que precisa se adequar ao foco da consciência, ao treinamento deixar a consciência clara. Esse foco pode ser um multifocal, ela pode desenvolver uma habilidade de prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, mas que seja de forma ordenada, forma saudável, forma clara. E ela vai, com esse processador, ela vai conseguir processar essas várias imagens, objetos, como nós falamos no começo, tanto do mundo externo como do mundo interno, ao mesmo tempo, e dar soluções fantásticas para tudo isso e ter uma visão de mundo totalmente diferente. Quem sabe, como se diz por aí, essas crianças que estão chegando venham com esse software, venha com essas características. Então nós precisamos saber lidar com elas, para não querer limitá-las no modelo que nós temos atual, que é muito fraquinho, perto de um computador dessa magnitude. Então nós temos aí já a questão do foco, da atenção, nós temos a questão da hiperatividade, e nós temos uma outra questão que a gente poderia trazer, que é a impulsividade. Vamos ver que o Jung fala aqui, o que nesse dicionário junguiano se fala sobre impulsividade. Tendência a realizar qualquer ato segundo o impulso e, portanto, sem dilação, reflexão e controle voluntário ou consciente. Olha, tendência a realizar qualquer ato segundo o impulso. Então é impulsivo. Não pensou, olha lá, e portanto sem dilação, sem reflexão e controle voluntário ou consciente. Então, eu tenho um processador hiperativo. Eu não consigo tomar consciência direito por causa da concentração. Por causa de um contexto enorme que está em volta, né? Então, contexto emocional, contexto social, de repente violência, de repente tristeza, de repente querer fazer o que eu não quero. Tem um contexto ali, né? Contexto da vida, é um contexto. Então, eu não consigo ter atenção. E eu tenho um processador muito rápido, então o processador ele vai funcionar de qualquer maneira. Eu dando elementos para eles claros, para ele poder atuar com esses elementos, objetos claros, ou vou dar um objeto confuso para ele. Daí eu dou um monte de coisa e ele vai reagindo. Não pensa. Então, você imagina a mente hiperativa, vamos
fazer um exercício de imaginação. Eu estou aqui calmo, tranquilo, minha respiração está tranquila, compassada. Daí eu olho um objeto, que pode ser uma situação, eu não me envolvo emocionalmente com aquilo, eu não tenho traumas relativos dentro de mim, então eu não projeto conteúdos da minha sombra naquela situação. Então para mim está muito bem claro. Então o meu processador já vai dar uma série de interpretações sobre aquela situação e eu vou poder escolher, se eu tiver que atuar, eu vou poder escolher dentro daquela situação, dentro do que foi processado, a melhor solução. Então, se eu tiver que interagir naquilo ali, eu vou interagir com essa solução que o meu processador hiperativo escolheu, e quer dizer, ele me deu várias opções e eu escolhi interagir desta maneira. Então eu vou lá e contribuo com a solução daquela situação. Agora, se o meu processador é rápido, ele me apresenta várias situações diante de estímulos muito vagos, ele vai dar milhões de situações vagas, e eu vou lá e atropelo tudo e acabo fazendo não parte da solução, mas parte do problema. Daí, aquela situação lá que eu podia contribuir com uma solução, a situação que envolve pessoas, envolve um monte de coisa, vai olhar para mim e achar que eu sou o problema. Porque eles também, o processador deles também está nessa mesma situação que eu estou desenhando, que eu estou pintando, que eu estou ilustrando através de uma imagem psíquica. Bom, então nós temos aí a impulsividade. Então nós temos, você veja, que nós não precisamos fazer diagnóstico clínico. Nós, tendo consciência da situação, nós podemos atuar sem diagnóstico clínico. Porque dar um nome simplesmente só vai servir para o método clínico, não para nós professores. Para nós professores, o que interessa é a consciência, o entendimento, a compreensão do processo. Então nós temos ali uma forma de atuar, de ajudar nosso aluno a exercitar o seu foco de atenção a partir das atividades que ele gosta. Nós vamos procurar identificar qual o tipo de processador que tem nele, se ele tem um processador hiperativo. Nós vamos ter muitas crianças que estão chegando com processadores muito mais velozes que o nosso. Então nós mesmos não temos referência para o processador daquela criança. Por isso que a gente chama de gênio, né? Pô, o cara é um gênio, gênio em relação a mim, né? Que tu é um processador assim e o cara vem com um processador assim. Então, atenção, verificar, compreender o processador daquela criança, e nós vamos aprender muita coisa com ela, inclusive, né? Olha só que interessante, todo mundo sai ganhando. Tem a questão da impulsividade. Então, enquanto ela não conseguir exercitar sua atenção, a gente pode tomar alguns cuidados. Por exemplo, trabalhar num ambiente mais tranquilo, não tenha tantos impulsos, que eu mesmo não provoque esses impulsos com bronca, castigo, aí ferrou tudo. Então tem uma sala de aula, todo mundo gritando, todo mundo brigando, professor nervoso, aí sem chance. Então, por quê? Porque nós sabemos que nós estamos criando um ambiente cheio de impulsos que ela não vai captar direito, porque ela não vai ter atenção, vai elaborar muito rápido, vai gerar uma confusão mental e, consequentemente, ações corporais, de fala, de movimento, tudo que vai contribuir mais para a bagunça do sistema. Se a gente imaginar um sistema sala de aula, vai bagunçar tudo e nós não vamos conseguir, nós vamos entrar no sistema também, aí está tudo perdido. Agora,
só para terminar, mais uma questão. Essa criança cresceu e virou um adulto. Só que esse adulto, muitas vezes, tem muitas convicções. Ele tem suas certezas. É assim que funciona. É um radicalismo dogmático, que pode ser dogmas religiosos, dogmas científicos, pensamentos próprios. Ele tem certeza que é assim que funciona e ele não está disposto a discutir isso. Então ele tem certos comportamentos impulsivos, com um processador de repente muito rápido, e que não coloca atenção. Se você falar uma coisa maravilhosa para essa pessoa, ela não vai prestar atenção, ela vai processar conforme os dogmas dela, que são os objetos internos, né? Conteúdos internos, memórias, suas crenças. E se ajuntar isso a outro elemento, a um tempero maior, um outro tempero, né? A toda essa sopa, que seria a arrogância, aí nós temos uma pessoa difícil de lidar. Porque a arrogância me diz que eu não preciso aprender nada. Eu tenho certeza que é do meu jeito. Então a pessoa, de repente, não tem foco de atenção, ou tem dificuldade, tem um processador maravilhoso, é impulsiva e arrogante. Arrogante, num termo mais técnico, nós poderíamos chamar de ego inflado, mas que dá na mesma. É que a arrogância pode parecer que você está ofendendo, falando de forma pejorativa, e não é. No nosso caso aqui não é. Então ela tem o ego inflado. Olha, no ambiente acadêmico a gente vê muito isso. Não é só no acadêmico, mas como eu estou falando com professores, bom, no ambiente científico, então tem os donos da verdade, sabe como que é? Então assim, você junta todo esse quadro, nós ficamos com um quadro bem complexo. E nós não precisamos fazer diagnóstico, a não ser que você queira tratar isso com remédio, a não ser que você for no médico. Um médico psiquiatra, por exemplo, ele vai fazer um diagnóstico clínico. Tudo bem, faz parte do método clínico que o psiquiatra usa. Mas se a gente for um psicólogo e um professor terapeuta, nós não precisamos fazer diagnósticos. A gente precisa tomar muito cuidado com diagnósticos, porque a gente acaba voltando a nossa atenção pro diagnóstico e deixando a pessoa de lado. E nós não tratamos de diagnóstico, nós tratamos de pessoas. Eu até trouxe esse livro aqui, ó. Tinha até esquecido, olha só que barato, né? Esse livro aqui, A Vida Simbólica do Jung, que ele fala assim, ó. Ele está dando uma palestra para médicos psiquiatras, hein? O médico não deve jamais perder de vista o seguinte: as doenças são processos normais perturbados e nunca uma ente a per se, dotados de uma psicologia autônoma. Assim, a psicologia médica deve prevenir-se contra o risco de ela mesma tornar-se doente. Parcialidade e estreitamento de horizontes são características neuróticas largamente conhecidas. Olha o que o Jung está falando, hein? Então, se você vai cuidar de doenças, que não é o caso do professor, não é o caso nosso do professor terapeuta, se ele se concentrar, colocar a atenção dele na doença e deixar meio de lado o indivíduo que ele está tratando, nós temos um problema aí, ó. Isso aqui não existe. A doença, o diagnóstico, ele não é um ente per si, não é uma entidade. O que é uma entidade é a pessoa. Nós cuidamos da pessoa e não da doença. Legal, né? Mas é isso aí, é um papo psicomotor para a gente refletir, estímulos para as nossas reflexões. O Thor
colaborou aqui no final, ficou quietinho. Obrigado, viu, Thor? É isso aí, gente. Espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Agora eu quero saber de você. Quais foram as suas conclusões e reflexões? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de visitar o nosso site psicomotricidadepositiva.com.br e conhecer o nosso curso Como Prescrever Atividades Psicomotoras. Por enquanto é só, ficamos por aqui. Muito obrigado.